Qual a nossa alguma coisa de hoje? 10 erros que os alunos cometem pra caramba. E aí, qual é a nossa alguma coisa de hoje? Olá, amigos do inglês. Gente, professor é assim, professor ensina e recapitula. Você acha que você tem dificuldade para inglês? Repita comigo. Eu tinha dificuldade para inglês. Inglês com alguma coisa. Olá, amigos do inglês! Professor José Luiz aqui novamente com vocês para falar um pouquinho para vocês hoje sobre 10 erros muito comuns que os alunos, pelo menos os alunos na região aqui, cometem pra caramba, e é legal que vocês atentem para isso, para que vocês fujam disso. Erro número 10. Vamos de 10 para 1, né, para criar um certo suspense aí. Tic-tac, 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 tic-tac. Eu costumo dizer para os meus alunos, se você tirar a preposição at nessa frase aqui, olha, she studies English at 7 o'clock. Eu não sei porquê, equipe, diz pra mim, em 10 alunos, 8 alunos, 7 alunos tiram essa danada dessa preposição at. Então ela é roubada dentro da sala de aula, e eu falo pros carinhos, pros meus alunos, eu falo assim, olha, cada preposição at que você não utilizar, você vai ter que me pagar R$5 por cada não uso dela. E você sabe o que acontece no final de cada aula? No meu imaginário eu saio rico. Erro número 9. Ok, John. Right, ok. Call to me, ok? Call to me tonight. Right? So, what? Call to me. Ok? Call to me. Eu não sei aonde que esse pessoal tira call to me. É impressionante, ao invés dos alunos falarem call me, eles acabam dizendo call to me. Provavelmente não é pelo vício do to, porque você fala go to algum lugar, né? Então eu acredito que os alunos praticam tanto esse to com outros verbos, que na hora de usar o call para falar me chame, me telefone, o aluno acaba falando call to me. Então, moçada, não é call to me, é call me, ok? Erro número 8. Gabi, I can't to go today, ok? Eu gostaria muito de ir para sua festa hoje, but I can't to go. Eu não posso ir porque eu vou trabalhar até mais tarde nas gravações aí. I can't to go. Vocês se lembram o erro anterior, erro número 9, onde eu falei do call to me. Da mesma forma, tem to a mais aí. Olha só, os modais, partículas modais, can, will, should, todas essas partículas, quando elas se ligam ao verbo, o verbo vem sem o to. Então é I can't go, I can come. Depois de can não tem to verbo. É o verbo, é o infinitivo sem o to. Olha aqui um exemplo. I can go. Isso é o correto. Exemplo do incorreto. I can to go. Esse to não entra depois de um modal can. Erro número 7. Você pergunta para um aluno seu, ô fulano, olha, eu tô com um problema hoje, eu tô com uma dor de cabeça, o que você acha que eu devo fazer? Então a pergunta é, what should I do? What should I do? Aí ao invés de ele responder you should, ou seja, ele utilizaria you, porque ele tá me dando um conselho, ele tá falando you should. Sabe o que ele acaba dizendo? I should. Ele pega o padrão da pergunta, what should I do? Porque eu falei I, ele acaba respondendo I também. Então ele estaria dando um conselho para ele. Seria como se fosse assim, o que eu devo fazer? Ele fala assim, eu devo tomar uma aspirina. Então a coisa fica realmente complicada, né? Se você não entendeu e tem algum problema em relação a isso, pergunta para mim, what should I do, teacher? Aí eu responderia para você, you should watch this video again. Ou seja, você deve ver o vídeo de novo. Should I stay or should I go? Erro número 6. Gente, dá um tempinho que agora eu já vou corrigir. É que a Gabi fez um exercício de inglês, eu tenho que corrigir aqui, só um minuto. Gabi, eu já corrijo pra você. She, bom, o correto aqui é she is studying English. She, Gabi, cadê o is? She is studying English. Isso aqui é present continuous. Present continuous você usa dois verbos. Você usa, olha só o correto, moçada. She is studying English. Mas a Gabi deu uma morte geral no is. Arrancou o verbo to be do pedaço. Só você que faz isso, Gabi? Não, gente, isso aí é um erro muito comum, principalmente em exercício. A galera vai usar present continuous, acaba tirando o is da jogada, quando não mata o ing do verbo, tá? Faz pá!
o studying vira study. Coitadinho do verbo to be, por que vocês vão matar o verbo assim? Então, não se esqueçam. Present continuous, quando você fala de uma ação acontecendo no presente. Não eliminem o is, ok, Gabi? Do seu exercício. Não é she studying, é she is studying. Erro número 5. Could you borrow me your DVD? Borrow. Could you borrow? Não, peraí, vamos... Você quer o DVD emprestado? Olha aqui, esse DVD do Led Zeppelin, o pessoal sabe já por outros vídeos que eu amo essa banda aqui. Eu vou te emprestar esse DVD aqui, mas você 2V, vai e volta, tá bom? Tudo bem? Mas para você não perguntar mais para mim, can you borrow this DVD? Vamos lá, fazer um joguinho com você, olha só. I lend. I borrow. I lend. I borrow. I lend. I borrow. I lend. I borrow. Entendeu, Gabi? Tranquilo agora? Beleza, brigadão. Então, eu fiz esse joguinho com a Gabi, tá? Pra vocês, de vez, não mais cometerem esse erro. Olha só, o que eu fiz? A Gabi estava sentada aqui e eu fiz I lend. Então, quando eu fiz I lend, eu fiz esse movimento. Então, na sua cachola aí, você vai associar o verbo lend com give. Então, eu estou dando o DVD pra Gabi temporariamente. Isso é emprestar, não é? E a Gabi disse, recapitulando, eu falei I lend, e a Gabi pegou e disse I borrow. Então, o borrow você vai associar com que verbo? Verbo to take. Erro número 4. Gente, equipe, eu tô preocupado aqui, eu tenho que voltar, tô até gaguejando, eu tenho que voltar para a escola. Gustavo, what time is it? Gustavo? Could you tell me what time is it, Gustavo? 2 o'clock. Você vê, eu fui mais polido, tinha feito uma pergunta, what time is it? Ele não me respondeu. E aí eu perguntei, what time? Can you tell me what time is it? Aí ele respondeu. Muito inteligente você, só que você se esqueceu, você não percebeu que eu cometi um erro terrível, que é o nosso errinho número 4. Olha só, what time is it? Pergunta direta. Se eu pergunto isso de uma forma indireta, eu tenho que usar o que a gente chama de indirect questions. Quando eu uso essa frase inicial, eu tenho que fazer uma transformação na parte de conjugação de verbo. Então, what time is it? Ela se transforma em what time it is. Ou seja, can you tell me what time it is? Você tem uma sentença assim, where does he study? Esse does he study tem que ser transformado de estrutura de pergunta para estrutura afirmativa. Então, antes de pegar o can you tell me e colocar no início, eu tenho que pegar esse does he study, does she study e transformar em she studies. E aí eu digo, pergunto, can you tell me ou could you tell me where she studies? Now who can tell me what a pig says? Erro número 3. Gustavão, ontem eu te mandei um e-mail muito importante sobre gravação. Você recebeu a minha mensagem? Como é que a gente fala isso no inglês, gente? Did you get my message? Eu pergunto pro Gustavão, did you get my message yesterday? Ou eu pergunto, did you got my message yesterday? Você sabe, Gustavão, qual é o correto? Se você não sabe, o nosso amigo Jason Mraz vai te ensinar. Olha só. Did you get my message? Did you get my message? Did you now? Amigo, ponha na sua cacholinha, a hora que você estiver falando com alguém ou a hora que você estiver fazendo algum exercício envolvendo passado simples. Você tem verbo to get, passado got, verbo to go, passado went, verbo to play, passado played. Olha só, quando você faz uma pergunta, did you, você usa o auxiliar did, mas o verbo você não coloca no passado. Então, de novo, verbo get, passado é got. Então, se você se complicar com qualquer formação de pergunta com did you get or did you got? Did you go or did you went? Lembra da música aí que o nosso amigo Jason Mraz, nosso amigão, fez um grande favor para que você nunca mais esqueça isso. Lembra Lembra da música? Resolve, Zé, você vai falar inglês ou português. Lembra da música? Did you got or did you get? Did I leave the stove on? Erro número 2. A fábrica produtora de sílabas. Que isso, uma fábrica produtora de sílabas? Vocês não sabem que certos alunos produzem sílabas? Mas primeiro, para nossos amigos não ficarem perdidos, o que é uma sílaba? Dá uma olhada nessa palavrinha aqui, olha. Japanese.
Gabi, tem quantas sílabas? Tem 4, não tem? Uau, eu tenho um amigo que é Japanese. Peraí, soou estranho agora, né? Ficou esquisito. Japanese ou Japanese? Olha só, J é uma sílaba porque na combinação, nas letrinhas J-A, você tem som de vogal. J. P também é uma sílaba porque você tem som de vogal. J-P-Ni. O Ni também tem som de vogal. Agora o S final não é Japanese, é Japanese. Se a pronúncia fosse Japanese, nós teríamos 4 sílabas, mas como a gente fala Japanese e esse som de chiado S não é som de vogal, nós não temos 4 sílabas, nós temos 3 sílabas apenas. Então, o que é uma sílaba, professor? Uma sílaba é uma seçãozinha de palavra, é um pedaço de palavra que necessariamente contenha som de vogal. E aí eu pergunto pra você, Gustavão, qual é o passado do verbo call? E aí o Gustavo fala pra mim, called, ok? I called fulano today. É direto, muitos alunos cometem esse erro. Call, eles produzem o passado, a pronúncia como called, ok? Ou called. Alguma coisa do tipo. E quando a pronúncia não é called, a pronúncia é called. Ou seja, quando eu falo call no presente, eu tenho uma sílaba, um som de vogal, all. Quando eu falo called, esse D da minha pronúncia, ele não carrega som de vogal, portanto, de call para called, eu continuo com uma sílaba. Uma sílaba só para call e uma sílaba só para called. Gente, o que houve aqui? What happened? Aqui que o meu cachorro tava batendo na porta. Happened é outra coisa horrível, uma excrescência que acontece quando você pega o verbo happen, 2 sílabas, olha só, happen, tá? Você tem 2 sons de vogal. E aí você cria o Nelson Ned da vida aí, Ned, happened. Que isso, meu amigo? Não é happened, é happened. Mas aí, Gabi, você sabe de uma coisa? Não só existem pessoas que criam sílabas, né? Tem fábricas de sílabas, mas elas têm outros também que são destruidores de sílaba. Então, eu falo pra você, olha essa palavrinha aqui. O-F-F-I-C-E. Office. Qual é a pronúncia disso? Office. Tá? Aí eu pergunto pro aluno, where is your dad? Onde está seu pai? Ele fala assim, he is at the office. Então, para sair esse office da boca do aluno, não é fácil. O aluno, no caso, ele tem que construir sílaba e não destruir sílaba. Quando eu falo construir, eu quero dizer, ele tem que usar as 2 sílabas como elas devem ser usadas. Então, a pronúncia não é office ou coisa do tipo. O que seria lindo, maravilhoso dizer office, você acaba reduzindo para uma sílaba só. Erro número 1. Finalmente, eu deixei esse erro pro final porque esse é danado de comum. Você vê isso acontecendo direto e reto. Peraí, você tá me dizendo que em São Paulo tem shopping centers? Então, a hora que você falou? Em São Paulo, has shopping centers. É que eu tô precisando ir ao shopping, eu vou para São Paulo, perguntei pra Gabi se em São Paulo tem shoppings, né, Gabi? E aí perguntei pra ela assim, em São Paulo tem shoppings, né? Lembra? A gente fala em português, em São Paulo tem shoppings, né? De repente, quando a gente deveria dizer, em São Paulo há shopping centers, mas a gente já se acostumou até que não é um erro tão grave assim. Mas no inglês, muita gente fala, em São Paulo has many shopping centers, quando no inglês tem que ser in São Paulo there are shopping centers. O aluno aproveita o em São Paulo tem para trazer isso para o inglês. Essa coisa horrível que fica em São Paulo has shopping centers. Mas não quer dizer que porque é comum você tem que continuar falando isso. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Tá bom? Gostou desse vídeo? Você faz um trio para nós. Você faz o seguinte, você destrói o vídeo, você clica no nosso canal e você beija o sino. 3 erros, né? Eram 10, agora eu cometi mais 3, desculpa. Não, você curte o nosso vídeo, você se inscreve no nosso canal e toca no sininho para mais notificações, ok? Um grande abraço, até o próximo.